Olá, Teresa Espassandia, obrigadíssima por estares connosco nas M-Talks do Festival Mental 2020. Estiveste connosco numa M-Talk, a sério, em sala, o ano passado, a falar de burnout, não foi? Penso eu, esse o tema, porque foram vários e a prestação às vezes pode ser vista também aqui no YouTube, no canal do Festival Mental. Portanto, vamos continuar agora e passado este tempo num registro completamente diferente de conversa, certo? Ou isto ainda tem pontos com o burnout? Olá, Ana, obrigada por este convite e é um gosto, em nome da Ordem dos Psicólogos, poder também colaborar e falar-vos aqui sobre estas questões e felicito por aquilo que o Festival Mental e nomeadamente estas M-Talks representam e podem representar sem dúvida para muitas pessoas que, que nos estão a ouvir, sim, exato, isso é o ponto de vista mais informal e mais pessoal. Sim, já foi há algum tempo que nos encontramos para falar sobre burnout e sem dúvida que este é um tema que não deixou de estar na moda. Estranhamente. Não deixou de estar na moda e creio que ficará ainda bem mais na moda. Há muitas razões e factos para assim o pensar e evidências também daquilo que tem que ver com a enorme pressão e stress que muitas pessoas, muitos trabalhadores estão a passar e não estamos só a falar naturalmente dos profissionais de saúde e daqueles que estão na primeira linha e esses têm fatores de risco acrescidos, mas estamos a falar de todos aqueles portugueses e outras pessoas que vivem no nosso país também que tiveram que, num ápice, se inteirar de tecnologias, de tentar equilibrar, ainda que, enfim, tenha muitas reservas sobre esse equilíbrio no trabalho a partir de casa, que é chamado teletrabalho, mas nestas condições é mais trabalho a partir de casa e não tanto o registro de teletrabalho. Não é uma coisa instituída, é uma coisa que teve que ser feita pontualmente para resolver uma situação e que depois não se sabe quanto é que falta. Sim, julgo que uma porcentagem muito grande das pessoas não voltará a 100% ao trabalho realizado presencialmente e em termos mistos será com certeza uma realidade, mas ainda voltando a esta ideia de como terá sido tão difícil para muitas pessoas conciliarem aquilo que é as suas vidas com aquilo que é vidas familiares, vidas pessoais e garantir que continuam a ter a sua prestação, o seu contributo no local de trabalho, debaixo de algo que todos nós vivemos, não é? Que nas circunstâncias de absurdo que é esta pandemia. Que é o desconhecido, sobretudo. No âmbito, isto agora passando um bocadinho só do pessoal, embora as conversas sejam para pessoas, aqui eu não posso perder a oportunidade, o trabalho da Ordem dos Psicólogos foi imenso ao longo deste tempo, tanto a nível de acompanhamento e de ajuda e de aplicações e podia estar aqui a enumerar coisas para os profissionais de saúde, como a nível de apoio psicológico para as pessoas, nomeadamente através daquela linha que foi criada de apoio e de aconselhamento, mais no início para os profissionais de saúde, penso eu, posso estar errada, mas também depois para o público, para as pessoas em geral, e o dia-a-dia, o acompanhamento, as atividades, o interesse, o carinho, o esforço, foi visível ao longo deste tempo. Como é que foi organizar tudo isto e pôr depois em prática em tão pouco tempo, Teresa? Porque de facto foi em tempo recorde que estas coisas se fizeram e sabemos como, normalmente, e quando se trata de temas desta natureza que são mais sensíveis, sobretudo quando se fala de comportamentos, reações, de saber, não saber, e de uma coisa completamente desconhecida, há ideias diferentes, há confrontos, há eventualmente um psicólogo pensa de uma maneira, outro pensa de outra, outro acha que deve ser feito de uma maneira, outro de outra. São pensadores, são pessoas habituadas aos comportamentos e veem-nos também de formas diferentes. Como é que foi pôr em prática tão rapidamente e tão objetivamente tudo isto para ajudar as pessoas e os profissionais? É verdade que também para nós que estamos envolvidos é incrível. Não deixamos de reconhecer que a Ordem dos Psicólogos, enquanto entidade, tem realizado um trabalho imenso de serviço à sociedade,
serviço às pessoas e a outros organismos, com certeza, mas esta entidade é composta e constituída por pessoas, pessoas de carne e osso que também tiveram que se ajustar, tiveram que se adaptar àquilo que é uma realidade enquanto trabalhadores primeiro, também eles mesmos a partir de suas casas, e isso foi num primeiro momento aquilo que a Ordem, enquanto entidade, à semelhança de outras organizações, teve que fazer, a partir do seu plano de contingência, mas foi constituído um gabinete de crise dentro da Ordem para que se pudesse organizar a resposta, lá está, com uma lógica, com um plano, com uma direção, de uma forma articulada e que acima de tudo pudesse agir de uma forma célere, permitindo exatamente que no tempo de vida as pessoas das diversos setores, os profissionais, pudessem usufruir daquilo que é o nosso contributo. E contribuímos de diferentes maneiras e continuamos a contribuir com este conjunto de pessoas, esta equipa de pessoas que muitas delas, claro que sim, anónimas, não é? Mas na Ordem trabalham cerca de 50 pessoas e elas são incansáveis naquilo que é a resposta na nossa missão. Portanto, para além do seu próprio ajustamento, foi incrível fazermos isto. Aquilo que são documentos em linguagem simples, para a população em geral, depois ou vídeos ou materiais mais interativos, depois sobre diferentes temáticas para ajudar as pessoas a ajustarem-se consoante aquilo que foi sendo cronologicamente também as necessidades. Depois, acima de tudo, para os profissionais, um apoio também para os psicólogos com recomendações específicas, com algumas orientações que pudessem balizar aquilo que também para eles foi um período de ajustamento. E sim, uma das respostas em que participamos foi a linha de aconselhamento psicológico do SNS 24, onde pela primeira vez no SNS é possível aceder a um psicólogo diretamente. Fantástico, não é, Teresa? Tanto tempo à prova, tanto tempo. Tinha que vir um Covid, depois uma coisa destas acontecer, mas vamos embora que siga. Enfim, não desejávamos que eu tivesse acontecido e claro que respostas no âmbito da saúde psicológica já eram necessárias e... Vamos ver se são cada vez mais instituídas e passam para a linha da frente, mesmo do próprio SNS, mesmo do próprio site, mesmo disto tudo, estar equiparado pelo menos ao nível da saúde física, que é uma coisa que caramba, estamos aqui a trabalhar há tanto tempo para ver esse dia chegar. Sim. Ficou incontornável que a questão da segurança física, que nos levou aos estados de emergência, ainda à situação de estado de calamidade em que nos encontramos, é a questão da segurança física, mas sem dúvida que a priorização da saúde física trouxe a consciência de que haveria consequências psicológicas, consequências emocionais e, portanto, o país também teve que se organizar e, a muitos níveis, referi esta do SNS, mas a Ordem dos Psicólogos também ajudou muitas autarquias a constituir respostas, que são respostas comunitárias, claro que sim, ao nível local, é uma primeira linha, para organizar, por exemplo, linhas de apoio psicológicas para as populações. E isso é realmente incrível que o nosso país tenha tão prontamente conseguido não só ajustar muitas das respostas que antes eram inexistentes, como, e portanto criar respostas onde elas não existiam, ativando aquilo que já eram profissionais e recursos nas comunidades, nas organizações, mas também aquilo que é a interiorização enquanto cidadãos daquilo que era necessário ser feito. E isso é também uma coisa incrível. É fantástico mesmo. Teresa, mas para ti como pessoa, como é que foi viver depois como é chegar a casa? Imagino eu a sentir o peso e a obrigação de tudo isto que tem que se dar à sociedade e que está a ser exigido, porque a saúde psicológica nem fazemos nós ainda neste momento ideia do que é que vai ser até ao fim do ano, não é? Está muito por acontecer, mesmo com retomas ou sem retomas, com isto ou aquilo, podem usar os termos que quiserem, mas em relação àquilo que as pessoas sentem e aquilo que vão ter que passar ainda, ninguém pode prever e, portanto, mas tenho certeza que tu podes, tu consegues, já estás a ver que isto não vai ser um caminho fácil. Não posso adivinhar, mas como ninguém pode, não é? Mas sim, já há muito tempo que nas intervenções que vamos fazendo e também é o meu sentir,
que as situações de assimetria que existem, de diferenças em termos financeiros, económicos, sociais, que o nosso país tem marcadamente. Claro que esta situação de layoffs, que já veio colocar muitas pessoas com perdas de rendimento e com mais precariedade naquilo que são as suas perspectivas, ainda está a mascarar ou a segurar, podemos pensar desta forma, aquilo que poderá vir a ser situações de desemprego, e vamos sem dúvida passar por outra crise económica onde já estamos. Obviamente. E essa também já aprendemos com 10 anos atrás, que a crise financeira e social estão ligadas, e portanto situações de desemprego, de assimetria, de desigualdade, de precariedade e por isso de sofrimento vão agudizar situações também da saúde psicológica e saúde mental. Como é absolutamente lógico. Agora volto à pergunta, como é que tu te estás a sentir? Perceber já antever essa resposta que vai ser necessária, imagino que estejam organizados, tenho a certeza absoluta, mas face ao imprevisto, ao imprevisível, mais ou menos previsível no sentido em que sabemos que vai acontecer só. Como é que tu vais chegar a casa e pensar nisto tudo? Caramba, Teresa, é uma responsabilidade tão grande. Começa logo por eu refletir sobre também a minha sorte, as condições favoráveis em que eu estou. Exatamente porque não regresso a casa. Posso trabalhar a partir de casa, na minha segurança, nas minhas condições, e sem dúvida que tem em mim uma consciência muito grande de ser favorecida. Face a muitos outros portugueses que não têm essas condições e tiveram que ir lá para fora e enfrentar aquilo que é a incerteza, lidar com os seus medos, e por isso este respeito que sinto e ao mesmo tempo da consciência de ser de certa forma privilegiada, porque todos aqueles que puderam estar a desenvolver o seu trabalho, a poder de alguma forma manter o seu trabalho e os seus rendimentos, são pessoas que poderão estar favorecidas, como foi o meu caso. E isso tem que ter um impacto de humildade. Tem que ter, e tem, é aquilo que ressoa em mim. Portanto, estive durante este tempo a trabalhar a partir de casa e também pela necessidade de darmos a resposta, de estruturarmos estas respostas, os materiais, a linha, o estarmos absolutamente disponíveis, isto também me ocupou. Ocupou-me, e isso tem um lado, claro que sim, muito positivo, que é o lado de não ter sentido, eventualmente... Não ter tanto tempo para perder a pensar e a sentir e a não, mas entrar isso no preciso, isso é preciso. Mas também para sentir isso é preciso ter algumas condições. E daí que, para todos aqueles que estiveram mais consigo mesmos, mais em confronto com as suas emoções, com os seus medos, as angústias, as incertezas, não tem só um lado positivo, que é precisamos de sentir isto, faz parte da vida, e esta situação que hoje nos confrontamos lembrou-nos que isto faz parte da vida, o nosso automatismo. Andávamos esquecidos, não é? Sim. Sim, e por isso é que também falo que só mais de onde é que vou tendo o meu próprio espaço de autocuidado e de dar nome ao que estou a sentir. Sim, também identifiquei-me em 4 ou 5 momentos, não mais do que isso, alguma maior irritabilidade, mas não foi mais do que isso, e portanto considero que... Se calhar também porque não conseguia estar a fazer aquilo exatamente como podia ser, porque isto também é difícil às vezes conseguir pôr em prática coisas, porque as coisas, muitas delas pararam efetivamente, não é? Sim, isso é verdade, mas falando assim no meu sentir, eu diria que também depois de muitas horas em frente ao ecrã, a trabalhar, depois de, lá está, o tecnostress, o não ter tantos momentos para desligar e tão definidos, sem dúvida que isso faz refletir aquilo que enquanto psicóloga já sei, mas que também enquanto pessoa também o posso sentir, não é? Obviamente, senão nem poderias ser psicóloga se não sentisses. Então vamos a falar de empatia, e aqui trouxeste não só isto, o sentimento de humildade que falaste, mas o de gratidão que eu senti, o que foi muito bonito. Teresa, para terminarmos a nossa conversa, queria-te perguntar, só que se deixasses aqui aquilo que é habitual terminarmos nas M-Talks for All, que é a parte cultural, enfim, de sugestões, daquilo que
ouviste e gostaste muito no passado, ou agora durante este tempo queres deixar aqui como sugestão de filme, livro e de música? Ok, eu música tenho ouvido muito pouca, mas tenho lido alguma coisa e tenho visto alguma coisa em termos de séries. Séries. Sim, aquilo que poderia partilhar que teve bastante impacto em mim foi uma série que se chama Years and Years, que é uma produção da BBC e do HBO, e que é uma série dramática, uma minissérie, tem 6 episódios, julgo eu, 6 episódios, e que conta a partir da história de uma família, e acho que será para qualquer um de nós fácil identificarmos com o conceito de família, independentemente de cada um ter a sua, ou poder até viver sozinho e estar desligado dela, temos esta representação do que é uma família, e que conta no fundo como se adapta a causas humanitárias, com a dimensão da ajuda a migrantes, mas também a outras dimensões, como o papel que a tecnologia pode ter nas nossas vidas, individuais e coletivas, e também os movimentos populistas que também disso se aproveitam. Que está completamente uma previsão, não é futuro, é atual. É já. Sim, é atual, porque fala, na verdade, além de algumas personagens serem muito próximas daquilo que de alguns atores políticos que conhecemos, na verdade, da atualidade... Nada de spoilers, não. Nada, de todo. Na verdade faz muitas pontes e ajuda-nos a refletir sobre o que é que cada um de nós pensa sobre certas opções que às vezes nos são oferecidas e que corremos o risco, se não for muito refletido sobre nós, podemos sem dar conta, prescindir de nossos direitos. E aqui falada, por exemplo, a propósito do tema da rastreabilidade e das apps, alegadamente com um propósito, e como tão facilmente nos pode colocar em situação tão pouco democrática. Tão pouco não, privacidade... Já não existe, não é? Privacidade não. É uma coisa que já não está ali bem patente. Passando aos livros. Aos livros, reli um livro que já tinha lido há anos e que me fez muito sentido também pela ligação aos tempos de hoje, e que foi o Homem em Busca de um Sentido, de Frankl, Viktor Frankl. É a experiência de uma pessoa, de um médico que passou pela vivência nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e ao contrário do que esta apresentação pode fazer lembrar, que horror, não quero pensar em tal sofrimento, na verdade ele descreve como o propósito, o termos um sentido na vida, pode ajudar-nos também fisicamente a sermos mais capazes, porque psicologicamente temos essa força. E vivermos esta situação de pandemia ativou em muitas pessoas muitos fatores de resiliência, e julgo que é isto que nós temos que lembrar, que é mesmo na incerteza, mesmo de não sabermos quando é que poderemos voltar a reconhecermos-nos nas nossas rotinas. Hoje fala-se do dito novo normal, não é? Do novo normal, mas pode ser outra coisa. Se calhar também não queremos aquele normal como era, se calhar pode ser outra coisa. Sim, nós não fazemos ideia. Houve muitas pessoas e coletivamente fomos falando sobre isto, sobre como é que o ser humano, as pessoas estão na vida. Este livro remete exatamente para isso, para lembrarmos que qualquer um de nós pode redescobrir ou identificar o seu propósito na vida, e o seu propósito na vida ajudá-lo a lidar com o que for. Com o que for que aconteça. E portanto este livro foi muito bom reler. Bastante oportuna. Não é uma prática cultural, mas enfim, é uma prática de autocuidado. Tenho conseguido correr 30 minutos e isso também faz reduzir a pressão e também pensar, juntamente, enquanto corro, muitas vezes ouço o podcast, que é uma outra forma de ir pensando, ouvindo outros sobre temas que fazem sentido. Muito bem. Teresa, obrigadíssima por tudo, pela conversa, por ter estado connosco. Até qualquer dia, não sei quando agora, mas espero que para breve. Um beijinho grande, fica bem. Obrigada.